Bom dia a todos, por favor. Gostaria que os colegas fossem sentando para a gente dar início, até em atenção, aos demais colegas que estão assistindo por streaming o evento ao vivo de vários locais do país. Eu acho que talvez seja interessante também a gente fechar a porta para poder bloquear um pouco melhor o som, sem prejuízo do trânsito das pessoas entrando e saindo, mas acho que fica um pouco melhor para a acústica do ambiente. E como esse é o nosso terceiro encontro técnico, eu gostaria de abrir o nosso encontro, com a execução do hino nacional, para a gente dar um aspecto um pouco mais formal para o evento. Por favor. Por favor, tomem assento. Desde já, então, de forma direta, declaro aberto o terceiro encontro técnico da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, a nossa Advocef. Quero agradecer a parceria da empresa WIS, que é vinculada à Caixa Seguradora, que colaborou
patrocinando parcialmente o evento. Quero fazer uma menção aqui um pouco triste, infelizmente. Nós temos um colega da Federação Nacional dos Gestores da Caixa Econômica Federal, a FENAG, que reúne todas as GCFs. O colega Almir, infelizmente, vinha lutando contra uma doença há muito tempo e faleceu essa madrugada. Então, nessa relação de parceria que a Advocef tem com as outras entidades de empregados da Caixa, quero registrar nossos sentimentos e desejar condolências, registrar os nossos pêsames para os familiares e amigos dos gestores da Caixa. Bom, feitos esses registros, quero, sem mais delongas, chamar à mesa nosso primeiro palestrante, professor Cássio Scarpinella Bueno, e os nossos colegas, a doutora Kátia Mangoni, do Jurídico São Paulo, e o doutor Luiz Delori, também do Jurídico São Paulo, para compor a mesa. Por favor. Por uma feliz coincidência, a doutora Kátia foi orientando do nosso palestrante, doutor Cássio. Então, gostaria de passar a palavra para a colega, para ela fazer uma breve apresentação, de forma carinhosa, do nosso palestrante do início da manhã. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço a presença de todos aqui no terceiro encontro técnico da Advocef. Agradeço pela palavra, senhor presidente, doutor Álvaro. Doutor Luiz Delori, também agradeço pela presença. E, especialmente, é uma honra para mim compor essa mesa com o ilustre professor Dr. Cássio Scarpinella Bueno, que, como o doutor Álvaro mencionou, foi meu orientador no mestrado e no doutorado da PUC de São Paulo. O Dr. Cássio, ele é advogado e ele é professor da PUC em todos os níveis, na graduação, especialização, mestrado e doutorado. É autor de inúmeras obras. Dentre elas, ele é coordenador dos comentários ao novo Código de Processo Civil, autor do Manual de Direito Processual Civil e do novo Código de Processo Civil anotado, todos pela Saraiva. Então, sem mais delongas, agradeço pela sua presença, professor, e já lhe passo a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar nessa manhã com todos os colegas, esse terceiro encontro técnico da Advocef. Dr. Álvaro, muito obrigado pelo honroso convite, na qualidade de presidente da associação. Professora Kátia Aparecida Mangoni também, meus sinceros agradecimentos pela, intermediação, pelo primeiro contato. Na verdade, não fui orientador dela, tentei desorientá-la, ela estava muito bem orientada. O que eu fiz foi desorientá-la, porque ela acabou, um dos pontos altos do trabalho dela é ficar com a minoria no que diz respeito à avaliação de questões de ordem pública no âmbito dos recursos especiais e extraordinários. Isso é um esforço grande, porque é sempre mais fácil andar com a maioria. E um privilégio também estar aqui com o querido amigo professor Luiz Delori, grande advogado da Caixa, grande professor do Mackenzie, grande processualista, autor aí de obras importantes para a compreensão crítica desse novo código. O que eu fiz, o material está disponível para todos, os senhores, pela própria associação, eu passei institucionalmente e tal, mas eu fiz uma escolha quando a doutora Kátia falou da temática, falar um pouco das novidades dos recursos e cumprimento de sentença e execução, até considerando o dia a dia de grande parte das senhoras e dos senhores na labuta forense como advogados da Caixa Econômica. Poderia eu mesmo ter feito a seleção, estes temas me interessam, ou poderia ter feito o que fiz. Espero que seja bem sucedido, senão a gente muda agora, fazemos um negócio processual, não há dificuldade nenhuma, somos aqui todos pessoas de direito privado, estamos no âmbito do direito privado, não haverá. Mas, dos vários encontros científicos, acadêmicos, institucionais, que têm sido realizados a propósito do novo CPC, eu selecionei alguns dos enunciados da recente jornada de direito processual civil do Conselho da Justiça Federal. Não são todos, são 107 ao todos,
né, e também distribuídos esses 107 em variadas temáticas, está aqui, parte geral, processo tal, mas eu acabei, dentro da nossa temática, então, separando alguns, ao meu ver, os mais interessantes pela limitação do tempo, recursos e precedentes e execução e cumprimento de sentença. Aqui me parece o seguinte, sem demérito a outras iniciativas, mas me pareceu que a iniciativa da jornada, dessa jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal é bastante pertinente. Primeiro, são pioneiros nisso com relação ao direito civil, né? E a forma de publicidade, a forma de participação, os editais, a convocação, a triagem absolutamente enorme que existe até se chegar ao número 107, que é um número muito grande. Aqueles que, enfim, que frequentam as jornadas, os colegas, os próprios ministros do STJ, se surpreenderam, né, com esse número muito elevado de enunciados. Mas, ao mesmo tempo, antes da triagem final, havia mais de 600. Né? Então, e antes da triagem inicial, foram mais de 1.200 propostas. Então, nesse sentido, tal. E depois o código ele é gigantesco. Né? Enfim, eu tenho uma visão de amor e ódio do código, com o código de 2015, por N razões, que não vem ao caso, mas o conheço intimamente. Enfim, eu tive o privilégio de ser um dos membros da comissão de revisão do anteprojeto no Senado Federal, e só lamento muito, o professor Delore sabe bem disso, o quanto que o código foi modificado, mas não modificado dentro da Constituição, dentro do que um processo legislativo legítimo pode fazer. O problema é o quanto o código foi modificado indevidamente. Depois que voltou para o Senado, saiu da Câmara, voltou para o Senado, e o pior, durante a vacatio legis, né, o que eu tão carinhosamente passei a chamar de limbo legislativo. É aquela desculpa esfarrapada, machista, onde está o homem? Saiu, mas não chegou. O código foi... Ele saiu do Senado, mas não chegava na Casa Civil. Ninguém sabe ao certo onde ele ficou. O fato é que quando chegou nas mãos da então Presidenta da República para sanção, promulgação, vetos, né, texto diferente. Então, isto é aquela história. O código ele deu uma desandada, permito-me dizer. E pior, até hoje já houve várias modificações no código. A principal, e que, ao meu ver, gera problemas incalculáveis, e tem gerado problemas incalculáveis, é a Lei 13.256, ainda durante a vacatio legis. É uma lei que, enfim, vem, de certa forma, para repensar o acesso ao STJ e ao STF pelos recursos especiais e extraordinários, mas, como estamos no Brasil, onde passa o boi, passa a boiada, acabaram fazendo uma série de coisas. E realmente, sem querer querendo, criaram um sistema diferenciado de acesso aos especiais e extraordinários repetitivos, o que tem gerado efeitos colaterais grandes, graves, importantes. Tal. Em suma, dentre os vários critérios, me pareceu que isso poderia ser interessante. Então, já trago aqui os nossos enunciados para, lógico, colocação, e a partir deles algumas colocações críticas em relação, até comentava com o doutor Álvaro, inclusive a semana passada, uma decisão interessante do STJ, da 4ª turma, falando de agravo de instrumento. Tal. Então, a propósito dos enunciados, a gente traz alguma consideração. E sendo certo, isso eu permito dizer, ninguém vai discutir isso do ponto de vista filosófico. O enunciado é uma redução acrítica da complexidade fenomênica, tipo Lênin-Streck e tal. Sim, isso é tudo certo, mas é apenas um repertório para a gente trabalhar em cima, para a gente ver pontos que realmente têm chamado a atenção de todo o Brasil, dos vários setores do Brasil. O enunciado 58 vai falar que o prazo para os agravos internos, em geral, essa é a leitura que tem que ser de 15 dias. Né? E o que, ao meu ver, é muito claro isso, né? Porque o código mesmo ele se preocupa em dizer tudo que é agravo interno, de lei extravagante, de regimento interno, passa a ser 15 dias, e 15 dias úteis para interpor e para responder. Mas sabe-se Deus por quê? O artigo 1072 do Código esqueceu de revogar um dispositivozinho lá da Lei 8.038 de 90, que é a chamada Lei de Recursos. E, em rigor, é inegável que uma interpretação literal do dispositivo que sobrou na Lei 8.038 de 90 nos convida ao entendimento que tem sido abraçado pelo STJ de que, no âmbito do Código de Processo Penal, o prazo ainda é de 5 dias. Né?
a maioria de nós certamente trabalhará no cível, mas o processo penal ele se agiganta, ele se avoluma, inclusive no âmbito empresarial, né? A própria advocacia privada tem repensado muito isso, por razões que todos nós conhecemos, o que não deixa de ser positivo em muitos sentidos, mas então cuidado. Na dúvida, 5 dias e corridos. No fundo, a conclusão é, como bom advogado, qual é o prazo? É o menor possível, porque com certeza nós não vamos perder. Mas, enfim, para nós do cível, com certeza, 15 dias e 15 dias úteis, né? Aí o enunciado 60, falando de recursos, vai falar que toda vez que o julgamento em curso for convertido em diligência, há necessidade de prévio estabelecimento. Aqui é uma das ideias fixas do Código. Particularmente, eu acho isso sensacional. Nada acontece senão depois de contraditório. Nada é decidido sem prévio contraditório. Veja, isso não é uma invenção do Código. Essa é uma imposição da Constituição Federal. Óbvio, quanto mais contraditório, processo mais lento, não há dúvida. Mas é um contraditório que vai aperfeiçoar a decisão do juiz, num sentido ou no outro, vai dar mais argumentos, etc. Tal, né? Mas é o que se tem aqui. Então, numa sessão de julgamento, levanta-se uma questão que até então uma parte não se manifestou, a outra parte não se manifestou, ou nenhuma das partes se manifestou, porque aquilo é trazido lá pelo relator, pelo segundo, pelo terceiro, até mesmo na discussão. Sistematicamente falando, me parece que o enunciado é correto, para tudo, para que as partes podem se manifestar. E aí vem a questão interessante. As partes podem se manifestar oralmente, até por causa da sessão, a oralidade, afinal é para isso, ou, eventualmente, a depender da complexidade da questão, da informação, a necessidade de entrar em contato numa empresa, com alguma outra área, com o próprio cliente, mesmo numa relação mais simples, né, a pessoa de direito privado, pedir, então, o prazo para se manifestar por escrito. Lógico, isso, vejam, senhoras e senhores, em pautas de centenas de casos por dia, isso é uma das piores coisas, é um dos piores pesadelos que pode acontecer. Mas é o sistema do Código. É o sistema do Código. Talvez a gente precise, em algum momento, repensar de levar 400, 500 casos, como é comum, inclusive na Justiça Estadual, não só na Federal, inclusive na Estadual, semanalmente ou diariamente, para julgamento, né? Bom, o 61 vai falar da possibilidade de sustentar oralmente o agravo de instrumento interposto contra a decisão que julga parcialmente o mérito. Isto não é claro no Código, a possibilidade da sustentação oral. Alguns tribunais alteraram, ao alterar seus regimentos para se harmonizar com o Código, aceitaram, o Paraná aceitou, o Tribunal de Justiça do Paraná aceitou, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou. O Tribunal de São Paulo, aqui o Justiça de São Paulo, por exemplo, não quer nem saber disso. Mas, pela lógica, pelo sistema, e aí vem o enunciado corroborando essa informação, aquilo só não é apelação por uma questão técnica. Aquilo só não é uma sentença por uma questão técnica. Mas aquilo que o juiz decide, embora de forma parcial, é o que o juiz decidiria, e até então, vamos dizer assim, para evitar outras tantas polêmicas doutrinárias, vinha aguardando para decidir tudo junto na apelação. Então, esse desdobramento da fase decisória, né, enfim, essa possibilidade de capitulação, de fatiamento, de fracionamento, ao meu ver, deve ter os seus impactos. Tal. Lógico, quando o regimento interno do tribunal prevê, o próprio Código prevê que se prevê, está tudo bem. Então, se previu, está previsto. E aí o problema não vai se pôr. O problema vai se pôr, por exemplo, no TRF3 ou no Tribunal de São Paulo, onde, veja, não é uma crítica, é um fato, não há a previsão. Então, aí o eminente advogado, a eminente advogada, provavelmente vai ter uma questão de ordem, eminentes desembargadores, gostaríamos aqui de sustentar oralmente aquela história, aí ver o que acontece. Aí, enfim, ver o que o presidente na hora, um pouco mais sensível, um pouco menos sensível, um pouco mais de pauta, um pouco menos de pauta, um pouco mais de tempo, e ver o que acontece. Mas, ao meu ver, o enunciado é adequado, correto. Um dos vilões do Código, de acordo com muitos, é a técnica de ampliação do julgamento, hoje no 942 do Código, o que veio para substituir os embargos infringentes, com um grande problema. Bem ou mal, sabemos todos, os embargos infringentes dependiam da manifestação da parte, era um recurso. Se eu não recorro, ninguém recorre por mim. Mesmo no âmbito da fazenda pública, não havia de ofício, não havia
embargos infringentes necessários. Pois bem, essa técnica de julgamento do 942 é oficiosa. Então, deu divergência, e aí um outro detalhe, qualquer tipo de divergência em se tratando de apelação, deve haver prosseguimento do julgamento. E aí a doutrina se divide em tantas formas de pensar quanto sejam os seus pensadores. Isso não deixa de ser muito positivo num país democrático, num código novo, tal, onde pensar é valorado ainda, né, e escrever, externar os seus pensamentos é bastante valorado, não deixa de haver um lado positivo, mas há aí muito discernimento. E uma das discussões é, mas isso se aplica também para casos fora do Código de Processo? E se discutiu muito isso. E no mandado de segurança? Porque no mandado de segurança, como nós sabemos, historicamente havia súmulas, tanto do STF e do STJ, proibindo os embargos infringentes, coisa que é expressamente vedado pela lei 12.016, né, que é a nova, atual lei do mandado de segurança. Mas o enunciado 62 vai no sentido que, com a devida vênia, me parece mais adequado. Isso se aplica, sim, ao mandado de segurança. E por que é importante eu destacar isso agora, mesmo que a gente não esteja discutindo o mandado de segurança? Para dizer, para marcar uma posição ideológica. Essa técnica de julgamento não deve ser confundida com os embargos infringentes. E a razão dela estar no Código é uma só, valorização da segunda instância. Por que valorização da segunda instância? Sobretudo quando a gente pensa em tese, recurso repetitivo, é direito federal, tudo que rege a Caixa Econômica, o dia a dia da Caixa, tudo direito federal. Quer dizer, bem ou mal, isso tudo vai acabar no STJ e ou no STF, e ninguém duvida disso. Mas o fato, a cláusula do contrato, em rigor, a última palavra vem da segunda instância. Em rigor é isso. A gente sabe que depois, quando se quer, faz mágica, de um lado ou do outro. Né? Não, isso aqui não é exame de fato, é requalificação jurídica. Isso aí é patente abusividade, eu não estou reexaminando cláusula nenhuma. Não, evidentemente, os honorários são aviltantes, então eu subo, evidentemente são enormes, eu reduzo, tudo certo. Mas, em rigor, a última palavra de fato é no sistema de direito brasileiro, falando de recurso especial extraordinário, porque não são terceiras e quartas instâncias, todo mundo sabe disso. Então, é aqui. Então, o 942 ele é bom para valorar. Mas, mais uma vez, veja, impacta o tempo do processo. Se eu tenho um tribunal desesperado, com produção, até porque o CNJ dá chibatadas de produção de metas, evidentemente que isso 942 complica. Agora, o 942, ele estava jurado de morte. Estava. Eu até tenho uma tese. Conhece essa, professor Delore, professor Álvaro, professora Cátia? Eu acho que o 945 que foi vetado por engano. O 945 é o que admitia o julgamento virtual, que é uma prática virtuosa para os tribunais e para os advogados. Eu dispenso, não vou fazer sustentação oral, julga de uma vez. Julga aí. Para que perder tempo? Já disse, porque eu vou mesmo para Brasília. Então, quanto mais rápido aqui, melhor. E eu acho que, entre os assessores da presidência, falaram, qual que é aquele lá que mandaram vetar? É o do julgamento colegiado, que número que é? E alguém falou, 945. Em vez de pegar o código, porque o código desandou na numeração. Entendeu? Então, é o 945. E vetaram errado. Aí, lógico, as justificativas são pífias, como só ia acontecer, né? Razões de veto é uma brincadeira de mau gosto. Não que devesse ser. Mas as do código são pífias. Pífias. Deram para alguém não versado em direito nenhum, muito menos processo civil, para escrever o que escreveram. Mas está lá. Eu acho que é o típico caso onde vetaram o artigo errado. Porque esse aqui estava jurado de morte. Assim como a conversão da ação individual em ação coletiva estava jurada de morte, e essa morreu. Morreu na origem, né? Foi vetada o famoso 333. Depois reclama que tem processo demais, mas isso é uma outra discussão, não faz parte daqui. Então, para marcar a posição, isto é para valorizar a segunda instância. O enunciado 66 fala de algo que é traumático e, bem ou mal, agora, a Corte Especial do STJ decidiu em sentido contrário ao enunciado, o que não é absolutamente chocante para nós. Mesmo que fosse uma súmula vinculante do Supremo e tivesse uma decisão do próprio Supremo dizendo que não era bem assim, estava tudo bem. Porque é o common law brasileiro, que não tem nada de common law. Tem pão de law. Civil law é outro law, não é cultura, é outro, a gente tem lei, tanto que a gente discute a lei. Enfim. Mas o enunciado 66 vai dizer que admite-se, sim, a comprovação a posteriori do feriado local. O código, aliás, é muito claro, data vênia. E com a devida vênia, eu até acho que o STJ teria argumentos para dizer o que disse, mas a fundamentação está errada. Data vênia está errada. Porque o 1029, parágrafo 3º, dá a entender
que o vício é sanável no âmbito especial extraordinário se ele não for grave. Bom, tempestividade é gravíssima. Tanto que é uma das razões pelas quais se tira da afetação, do sobrestamento. É gravíssimo. Né? Transita em julgado, aquela coisa toda. Enfim. Mas disseram que não aplica, que no Código de 73 é que aplicava. Curioso, aí lembraram de um artigo que ninguém lembrava, que era o 515, parágrafo 4º, enfim, mas na boa academia, no enunciado do CJF, né, ao meu ver, essa é a orientação correta. Agora, lógico, senhoras e senhores, permitam-me dizer, em última análise, estamos no encontro de advogados. Advogado não brinca com isso. Permito-me dizer com muita tranquilidade, não deixem de comprovar até o sábado e o domingo, se precisar. Até o sábado. Por quê? Aí é que vem. O problema do dia útil não é mais como era no código, saber quando começa e acaba. É o que acontece no meio. Então, quando eu tenho um sábado, um domingo, mesmo que seja eu sei que é feriado, mas isso joga o meu prazo para frente. Então, quando eu vejo, daqui a 2 anos, o protocolo, mas 35 dias depois, que esquisito. O que será que aconteceu? Aí eu provo, tinha sábado, domingo, o 8 de dezembro, que é o dia da justiça, aquele ano foi, não foi. Ah, mas na sexta-feira foi a ponte. Então, você vai ter que juntar. É melhor juntar. E como eu já sei isso, e tenho só dia útil para trabalhar, eu, na prática, tenho mais prazo. É o caso. Por quê? Eu repito, não vai depender do enunciado. Vai depender, infelizmente, de uma jurisprudência que sabemos todos, sempre com o devido respeito, tende a ser mais fechada. Né? Tende a ser mais fechada. Pois não. Ué, se for o caso, juntamos o calendário junto com o do tribunal, né? Não só o da Caixa, para não ter erro, porque é o feriado lá. E aí as discussões, falávamos da primeira região federal. Né? O feriado é onde? É em Belo Horizonte ou em Brasília? Porque é um prazo de recurso especial, porque a Justiça Federal está fechada lá em Belo Horizonte, porque é um feriado municipal, é local, mas em Brasília não está, ou vice-versa. Essas são as discussões. O que é feriado local? Sinceramente, enquanto as pessoas pensam e chegam a alguma conclusão, eu vou comprovando. Vou comprovando o que é local, o que é estadual, o que é nacional, porque mesmo um feriado estadual, como o nosso 9 de julho em São Paulo, que é uma data muito importante para nós, não significa nada para o Mato Grosso do Sul. E estamos falando da terceira região. O 2 de julho na Bahia, que é uma data importantíssima, não significa absolutamente nada para o resto do Brasil. Então, é estadual, mas não é para fins da primeira região, que não é só a Bahia, e assim vai. Né? Quarta-feira de cinzas, o grande problema, abre, não abre, e hoje tem aquela questão, né? Se fecha no horário, mas abre mais tarde, o prazo vai para o dia seguinte, que é o clássico da quarta-feira de cinzas. Antes não. Era fechar mais cedo, hoje não. E sem falar do processo eletrônico, que na verdade não fecha, dá pau, mas não fecha. Né? Mas é uma coisa diferente. Enfim, e dá outras discussões, que nem em São Paulo, aqui não, o sistema não estava com defeito não, ou o sistema estava com defeito, o próprio desembargador certifica que estava, mas não está no sistema. Aí como é que fica? Não estava, não tem o aviso que a lei manda ter. Não, mas eu estou dizendo que estava com o sistema. É por isso que protocolou tantas vezes até cair aqui. Como assim? É complicado e deu pela tempestividade. Isso vai gerando. Bom, 67 vai falar. Isso aqui é interessante. Aqui, né? Mas sabemos que nem toda decisão interlocutória é agravável. Mas sabemos que só aquelas do 2015. Depois a gente vai chegar com calma, porque tem vários enunciados, a gente trata em bloco. Mas aqui se diz que aquela multa que é aplicada quando a pessoa não comparece, o autor ou o réu, não comparece à audiência de conciliação e mediação, ela é recorrível pela apelação. Justamente porque não cabe agravo. Esse é o sistema do Código. Então, eu fui multado, porque eu não compareci, há 1000 razões para isso. Aí eu chego no final, ganho tudo, mas estou multado. Pergunta clássica, tem interesse recursal? A resposta clássica é não tem interesse recursal, você ganhou tudo. Não, eu ganhei tudo, mas eu estou sancionado desde a linha de saída com essa multa da audiência de conciliação, a qual, bem ou mal, não compareci. Vou ter que apelar. Sem protesto. Sem evitar, não há preclusão. Data vênia dos colegas que estão sustentando isso, não há preclusão nenhuma. Porque, mesmo que a gente lembrasse do 278, parágrafo único do Código, como alguns sugerem, isso não é nulidade processual. Não tem nada a ver com nulidade. Isso aqui não é nulidade. Isso é uma multa por ato considerado atentatório à dignidade da justiça. Então, ou eu apelo,
ou não cabe mais. Eu diria, não é nem contra razões de apelação, hein? Porque o meu interesse é primário nesse caso. O meu interesse já pré-existe a sentença. Só existe a falta de tempo, a falta de oportunidade, de acordo com o 1009, para o primeiro e segundo. E com a devida vênia, a única interpretação que me dá segurança jurídica. Falamos com o doutor Álvaro, a palavra-chave é: cadê a segurança jurídica? Essa interpretação que está no enunciado parece-me correta. O enunciado 68 vai falar dos vários casos, e o Código realmente majora essas hipóteses, em que o juízo da primeira instância pode se retratar. Mas, sabemos, a regra é que o juiz da primeira instância já não exercita mais o juízo de admissibilidade. Bom, aí uma construção sistemática. Nos casos em que o próprio Código prevê a possibilidade de o juiz se retratar, voltar atrás, o efeito regressivo para Alcide de Mendonça Lima, clássico do direito processual civil ainda do Código 39, o efeito regressivo, o juiz vai ter que, excepcionalmente, fazer juízo de admissibilidade. Ele só se retrata se o recurso couber. Se ele falar não cabe, ele pode pensar, mas não, toca, não tem nada a retratar, toca. Porque aí só o tribunal vai poder dizer. São as incongruências do Código. O Código, ele, data vênia, tem ideias boas, mas que talvez tenham vindo a destempo. E aí, acabar de fazer os ajustes necessários. O 69 começa a falar dos agravos de instrumento. Então, cabe agravo de instrumento das interlocutórias nas execuções concursais, especificamente falência e recuperação judicial. Eu, particularmente, eu não vejo muita dificuldade nisso, porque é execução lato sensu, mas acho que é correto dizer isso, é tardio, né, o recurso. O enunciado 70 vai falar que é agravável a decisão que posterga o exame da liminar. Aqui, eu acabei tirando uma lição que é a seguinte: tudo que tiver contido, não nos incisos do 1015. Eu acho que essa é uma interpretação que a doutrina ainda não viu. Eu estou sugerindo isso em primeira mão já há algum tempo. O problema está no versar, está no caput. É a decisão que versa sobre determinadas hipóteses. Então, versar sobre tutela provisória é conceder, é negar, é postergar, é qualquer coisa. Disse respeito à tutela provisória, cabe agravo de instrumento. Sem a gente precisar se preocupar se o rol é taxativo, se o rol é exemplificativo. Veja, senhoras e senhores, falar em rol taxativo e exemplificativo é retroceder, na teoria geral do direito, 150 anos. Não faz sentido, no andamento atual da compreensão do ordenamento jurídico, do ponto de vista da filosofia, da teoria do direito, você falar em rol taxativo e exemplificativo. Não há como sustentar isso no século XXI. Isso é uma ferramenta ideológica, hermenêutica do século XIX. O que não é fazer uma crítica retroativa, apenas contextualizar. Não faz sentido. Porque lá o juiz era a boca da lei. Então é óbvio que o juiz não podia estender, não podia fazer nada que não tivesse. Hoje, pelo amor de Deus. Homem e mulher que vivam juntos têm união estável. Pergunta: a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ela é admitida? Sim. Mas está escrito homem e mulher. Sim, mas eu não sou um juiz. Nós não somos juízes, juristas, advogados do século XIX. Nós somos no século XXI. Infelizmente, o Constituinte de 88 ainda pensou de forma atrasada, como o Código Civil de 2002. O que o Código Civil de 2002 inova no direito de família? Nada. Só no direito das sucessões. E mesmo assim, esbarrando em inconstitucionalidade, porque ele discrimina. Isso já estava na Constituição de 88, porque o Código é da década de 70. Quando ele sai em 2002, ele sai atrasado, ideologicamente atrasado para muita coisa. E aquilo que talvez hoje a gente sinta falta mesmo de uma regulação, não está lá. E vai achar coragem política no Congresso Nacional para decidir A, B ou C, porque ninguém põe. E o Judiciário, bem ou mal, está chamando a atenção para si, tá? Chamando a responsabilidade. Bem ou mal, é isso que tem acontecido. Então, ao meu ver, isso que vai acontecer. O 1071 é fantástico também. Os senhores devem ter visto isso já, embargos à execução. Né? Hoje não tem muito embargos à execução contra a Caixa. Acho que não. Melhor pular esse enunciado, não tem utilidade, vamos tirar. Mas, enfim, imagine lá, o cidadão, enfim, o embargante, ou embarganta, né? Enfim, ela ou ele requer o efeito suspensivo. O juiz nega o efeito suspensivo. Cabe agravo? Agravo do instrumento. Não está escrito no 1015-10, mas está escrito versar sobre
concessão. Veja o caput mais inciso. Bom, versar sobre a concessão, cá entre nós. Veja, sem truque. Eu odeio truque, porque não é mágica. Eu adoro mágica, mas não é mágica. Eu não sou um prestidigitador talentoso, senão não estaria aqui. Estaria igual ele, né? Tira, tá. Não, já fiz isso, mas acabou. Tá, acabou o meu talento. Né? Depois caiu a última pomba morta, assim, etc. Além de tudo, comete crime ambiental. O fato é, versar sobre concessão, convenhamos, sinceramente, sem forçar a barra, sem lembrar do taxativo e exemplificativo, é também indeferir. Então, pronto, está resolvido. É isso que o enunciado diz. Mesma coisa, postergou, você não precisa fazer ginástica. Lógico, estaria na tutela provisória, menos traumático. Né? Mas eu peço o efeito suspensivo. O juiz me nega, cabe agravo de instrumento. Ah, mas isso é péssimo. Isso é o que está escrito. Por que escreveram versar sobre? Né? A própria lei não é tarifada na concessão, porque o versar modula em próprio português. Tá? Aí, o 72 é meio, também, ao meu ver, muito claro, mas para pecar pelo excesso. Vai dizer, cabe o agravo de instrumento com relação à inversão do ônus da prova, tanto da que defere como da que indefere. Porque, mais uma vez, versar sobre a inversão. Não é só determinar a inversão ou não determinar, é versar sobre a inversão. Isso é qualquer coisa, inclusive a inversão econômica do ônus da prova. Ou seja, você paga o perito, o réu paga o perito. Embora, né, que é muito comum, né, sobretudo quando tem um réu instituição, um réu pessoa jurídica, né, ações civis públicas, etc. e tal. O 73 está dando muito problema, sobretudo quando eu tenho diferença entre processo eletrônico e físico, primeira para segunda instância. Afinal, eu tenho que juntar o agravo de instrumento na primeira instância ou não? O código, ele aqui está muito mal escrito, a redação é ambígua, dá para interpretar qualquer coisa de lá. Mas tem ou não? O que o enunciado quer dizer é, o agravante tem o ônus de juntar o agravo, as razões de agravo de instrumento, na primeira instância, para evitar o não conhecimento do agravo, na medida em que o sistema não funcione, não haja interoperabilidade de sistemas, ou em que um seja físico, um seja eletrônico, pouco importa qual. Isso tem IRDR no TJ de São Paulo. Porque isso tem muita comarca do interior que está em processo físico, o agravo de instrumento aqui está já eletrônico, e tem essa discussão de ofício, o TJ de ofício instaurou o IRDR. Não sei quando, se vai ser julgado, em que sentido, mas, ao meu ver, esse é um enunciado que viabiliza a comunicação, né, na primeira instância, porque, no fundo, é isso. Eu estou avisando lá o advogado que não tem acesso, para não precisar deslocar. Quando eu estou falando do interior de São Paulo, com todo respeito, bem ou mal, a gente se vira bem por aqui. Mas falando de uma primeira região, de uma quinta região, ou mesmo de outros estados, né, o deslocamento para as capitais, onde estão os TJs, é, às vezes, mais difícil, por N razões típicas do gigantismo brasileiro. O enunciado 73 vai falar, né, que toda vez que não houver esta juntada... Não, esse é o 73, né, desculpa. Não, vai. O 74, esse é ótimo. A Caixa Econômica Federal já injustamente já foi condenada em litigância de má-fé em agravo interno. Eu acho absurdo, data ver, não é porque eu estou aqui, só uma coincidência. Mas o 1021 também tem ambiguidade, o 1021, parágrafo 4º. O que é manifesto para fins de apenação, né, para fins de aplicação da multa pela litigância. Então, o 74 diz que o manifestamente, o advérbio, ele se refere tanto à improcedência como à inadmissibilidade. Ou seja, uma inadmissibilidade manifesta por si só dá ensejo à apenação. E a improcedência, ou seja, falta de qualquer tipo de razão para provimento do agravo interno, também dá ensejo à apenação. 79 vai dizer que, no 1032, o relator, após possibilitar aditar, o 1032 fala lá dos recursos especiais extraordinários. Ao meu ver, é um dispositivo do código muito interessante. Passou aí, passou. Né? O 1032 é o que ele diz lá. Quando você tem um recurso especial, que o STJ vai falar, eu não vou conhecer do recurso especial, porque isso aqui, no fundo, é tese de direito constitucional. E o 1033 fala o contrário, tanto que a gente tem aí o enunciado 80 casando. Né? É aquela história, é o mais comum até, eu tenho um recurso extraordinário que o Supremo não vai conhecer por entender que a inconstitucionalidade é oblíqua, reflexa e etc. Pois bem, o que os enunciados sugerem aqui, ou dispõem, é que deve haver complementações de razões. Então, o meu recurso especial, que na minha opinião
de recorrente é um recurso especial adequado, não sensibilizou o ministro ou ministra do STJ. Por isso, determina a conversão em recurso extraordinário e, por isso, determina que o recorrente apresente a repercussão geral. Bom, tem que haver contraditório com relação à repercussão geral. E esse é o enunciado 79. E o enunciado 80, por sua vez, ele vai dizer, olha, se o extraordinário, que na opinião do recorrente é um verdadeiro extraordinário, mas na opinião do ministro ou ministra do STF, não passa de uma alegação ou alegações de violação reflexa à Constituição. Por isso, vai determinar que o STJ julgue, tem que haver contradição também. Né? Tem que haver contraditório quanto a este aproveitamento recursal. Mais uma vez, é o sistema do código de contraditório, ninguém decide nada a partir de um fundamento, de uma razão não submetida ao prévio contraditório. E com isso já passamos à execução e cumprimento de sentença. Aliás, é uma parte do código onde tem por metro quadrado, ou se quiserem por artigo quadrado, menos novidade do que em outras partes do código, por uma razão muito simples até. Permito-me dizer que nós, bem ou mal, acabamos de reformar cumprimento de sentença, como os senhores sabem muito bem, execução, cumprimento, em 2005 e 2006. Então, em boa parte, o código ele procura eliminar algumas dúvidas que apareceram com aquela reforma. E, lógico, como todo bom remédio, acaba gerando alguns efeitos colaterais, outras dúvidas. Quando a gente une no sistema, enfim, temos aqui alguma ilustração com esses enunciados. Começando pelo 84, ele vai dizer que o comparecimento espontâneo da parte constitui termo inicial dos prazos para pagamento e sucessivamente para impugnação. Aqui o código ele inova. Hoje, a intimação para pagamento e impugnação ao cumprimento de sentença é uma só. Lógico, ela é formalmente dupla, ela tem que ser. Tem que advertir, até por causa do artigo 6º do Código, o tal do princípio da cooperação. Isso é contraditório, isso não tem nada de cooperação. Você vai fazer isso e aquilo. E o juiz tem que dizer exatamente, inclusive, se ele entende que aquele prazo é útil ou não é útil. Tal. Porque hoje, pagar é prazo processual? Se sim, é dia útil. Se não, é dia corrido. Os 15 dias da impugnação é processual ou não? Aí todo mundo diz que é. Bom, aí então é dia útil. Então, você perde um, você perde dois, né? Então, precisa tomar cuidado, precisa divertir e tal, mas se o executado, o réu, o devedor, comparece espontaneamente, ele, aí sim, deflagra, não há necessidade de intimação, se eu me dou por intimado. Né? É esse o raciocínio da 84. Particularmente aqui eu diria, cuidado com essa história de prazo. Lógico, a Caixa vai ser muito mais exequente, vai torcer para o executado perder, que majora em 10%, sem prejuízo dos 10% de honorário de advogado, que é absolutamente legítimo. Mas naquela situação em que eventualmente os senhores e as senhoras estiverem como executadas, é melhor usar os 15 dias corridos. Aí não é uma questão de academia, não é uma questão de entendimento. Eu juro por Deus que é dia útil, que o prazo é processual. Eu não estou fazendo um pagamento, eu estou cumprindo uma ordem do juiz. Totalmente diferente. É óbvio que há um ato material por trás disso, no bankline, na boca do caixa, enfim, fazendo um depósito. É evidente, mas não é isso, não é disso que estamos falando. Isso não é um cumprimento voluntário da obrigação. Isso é uma ordem judicial. Eu estou me safando de uma ordem judicial. Né? Cumprindo, acatando, enfim. Mas a gente pode discutir. Mas na prática, senhoras e senhores, falou em prazo, tem a dualidade, o que é mais seguro? O prazo menor. No caso, dia corrido. Sabendo ainda que você pode, ao perder um, você perde o outro, né? Que ninguém duvida que a impugnação, repito, é prazo em dia útil, porque sim, aí é prazo processual. Ninguém duvida, capacidade postulatória, etc. Mas o problema é a deflagração inicial. Né? Então é isso. Bom, no 85, deixa uma coisa que não ficou clara para muitos, e é uma crítica antiga da doutrina, seria inviável o carteiro fazer citações em execução. Quem critica isso nunca tinha lido a lei de execução fiscal. Veja, uma coisa é o carteiro citar, outra coisa é o carteiro fazer penhora. São coisas diversas. Isso sempre funcionou muito bem para nós na execução fiscal. O código, talvez por isso também não está muito claro, mas deixou de vedar expressamente a citação postal na execução. Logo, ela é permitida. Mas por que eu vou citar alguém na execução de título extra pelo correio? Porque às vezes é mais rápido, porque às vezes você tem o problema da prescrição, você tem um monte de coisa que, de repente, é mais fácil você mandar uma carta do que mandar um oficial de justiça.
Só por isso. E é mais barato também. Então, né? Às vezes, porque dependendo do cartório, você mesmo que põe a carta. Aí é o melhor dos mundos. Eu posto a carta naquele dia. Se eu for depender da justiça postar minha carta, pode ser que também só depois do carnaval. Então, são coisas que a gente vai vendo. O fato é que não há vedação. O 85 diz isso muito claro. Bom, aí o 89 fala, repito, lá o que eu estava dizendo, o prazo para pagamento é dia útil. O prazo do 523 é dia útil. Aqueles 15 dias para pagamento sob pena de multa e honorários correm dia útil. Particularmente, acho que está absolutamente certo, mas toma a liberdade de recomendar algum cuidado. Até porque, e o para fazer e não fazer? Dia útil também? Obrigação de fazer e não fazer? Obrigação de entrega de coisa? O raciocínio é o mesmo, na minha opinião. Não muda nada, porque eu continuo cumprindo ordem judicial. Né? Mas o cuidado deve, data vênia, ser renovado. Aí o 92 é aquilo que eu já tinha falado antes. Eu dei uma tutelinha antecipada. Né? Quando se deflagra o prazo do pagamento / impugnação, a intimação respectiva deve fazer menção aos dois eventos, ao prazo sucessivo, e diria, como magistrado, é importante que ela, sua excelência, se manifeste. Olha, eu entendo que é dia útil, eu entendo que não é, para advertir. E aí, também para dar segurança jurídica. Bom, se o juiz está dizendo que é dia útil, eu vou protocolar em dia útil, porque está tudo bem. Né? Boa fé. 93. Aqui é interessante, o código ele é muito mal feito na parte da impugnação. Não diz, na verdade, como procedimentaliza a impugnação. Mas aí você usa os embargos à execução, né, como forma de comatar a lacuna, mais ou menos. Porque hoje o código, bem ou mal, abraça a impugnação como um incidente no processo, enquanto que, bem ou mal, o código continua tratando embargos à execução como ação de conhecimento do tipo século XIX. Então, não é tão simples esse diálogo, não. Mas é como se o 475M tivesse em vigor ainda. É um absurdo, né? O código novinho em folha já vem cheio de vício redibitório. Né? Então, é aquela história que a gente já conhecia bem. Se a impugnação for acolhida integralmente, extingue o processo, cabe a apelação. Se ela for não acolhida, pelo menos numa parte, como o processo continua, nós estamos falando de interlocutória, e, portanto, agravo de instrumento. E aí, o agravo de instrumento, isso, menos mal, não é traumático, por causa do 1015, parágrafo único. Na liquidação, na impugnação, no cumprimento de sentença, tudo é agravável. Aliás, eu digo tudo, não sou eu que digo, é o código que diz, que são as incongruências do código. Veja, se na fase de conhecimento do procedimento comum eu peço uma prova, o juiz indefere, não cabe agravo de instrumento. Se eu pedir uma prova na minha liquidação por arbitramento e o juiz indeferir, eu acho que cabe agravo de instrumento. É surreal. Surreal. Mas é o que decorre do código. Para eu dizer que não cabe, eu preciso fazer uma ginástica contra a legem, porque não há, no parágrafo único do 1015, nenhuma exceção. Não há nenhuma ressalva. Não é incisos do caput mais parágrafo único. É só, na impugnação cabe agravo. No cumprimento de sentença cabe agravo. No inventário cabe agravo, porque só o inventário, né? E os outros procedimentos especiais. Aí são outras discussões importantes. 96. O 537 fala da nossa astrente, né? A gente acabou abrasileirando a palavra francesa, né, como significativa de multa coercitiva, né, aquela multa que o juiz dá para compelir alguém a fazer, deixar de fazer alguma coisa. E aqui sabemos todos, o grande vilão dessa multa é o taxímetro ligado, né, que nem filme americano de comédia, que vai, desculpa, não passou, agora vai. Pronto, desculpem. Né, podem, né, esse é artigo 6º, não virou, tá, fica divertido. Mas, enfim, essa é a questão. Então, fica aquela história, o exequente, num determinado momento, fica muito confortável, porque a multa diária, por hipótese, está lá, incidiu. Daqui a 2 anos e meio, ele vai achar a melhor coisa do mundo que aconteceu para ele foi aquele inadimplemento, porque hoje ele é um homem bilionário, porque somando aquela multa diária por 2 anos e meio, ele é um homem milionário, uma mulher milionária. Isso, evidentemente, a multa não é isso, o STJ, ao meu ver, corretamente repreende esse tipo de comportamento. Temos algumas decisões interessantes e temos boa doutrina nesse sentido. O 537, ao meu ver, é um artigo, não resolve todos os problemas, mas ele aventa alguns critérios objetivos, porque ele desvincula a multa do valor intrínseco
da obrigação do contrato. Isso é importante, não tem nada a ver com cláusula penal, nada a ver com perdas e danos, nada a ver com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, enaltece isso. Na hora de fixar, devem ser levados em consideração certos critérios que, portanto, definem a proporcionalidade da multa. Não é a posteriori. E uma coisa que a ministra Nancy Andrighi fala em alguns de seus votos, com a concordância da terceira turma, da quarta turma, até a própria sessão vem o que era um dos grandes advogados da Caixa, o ministro Antônio Carlos Ferreira, que prefacia o livro do querido amigo professor Delori, dos demais colegas, Gajardoni e tal. Quer dizer, o que ele diz, na minha opinião, diz muito bem. Não adianta daqui a 2 anos você dizer o que aconteceu naquele momento. Então, o 537, ao meu ver, ele coloca isso. É hoje que você tem que pensar. Mas o comportamento do exequente e o comportamento do executado interferem na possibilidade ou não da redução a posteriori. Se o executado é que nunca fez nada para cumprir, não adianta também esperar confortavelmente 2 anos e meio para baixar. É isso que tem sido dito, ao meu ver, corretamente, e de uma forma talvez menos clara. O 537 diz isso e o 96 procura interpretar de alguma forma isso. Os senhores, como instituição financeira, devem saber isso melhor do que eu, mais do que juiz, mais do que astrente, né? Quem busca crédito teme protesto e negativação. Não é, infelizmente, o juiz, mas é o protesto, não é o juiz, mas é uma negativação. E o código, ele é repleto dessas hipóteses da gente negativar, mesmo sem autorização judicial, porque é um ato meu, eu respondo por eventuais excessos tal. O enunciado 98 vai, ao meu ver, uma interpretação quase que literal, dizer isso, né? Que não há a vedação de o credor, né, ou mesmo o órgão de proteção do crédito fazer a inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastro de inadimplência. Algumas pesquisas que eu tenho feito em cartórios de protesto mostram quase 60% de recuperação de crédito. Lógico, pode haver aí uma propaganda institucional tal, mas é maior do que taxa de execução cumprida. Então, veja, nessas horas, isso é lícito, é permitido, afasta um pouco do fantasma do 139, inciso 4, que vai entrar aqui, que é uma coisa, data vênia, complicada para um Estado democrático de direito, que tem sido proposto por aí, por mais que a gente possa amar o crédito, nós vivemos no Estado democrático de direito, e isso aqui eu acho que é menos frustrante e mais efetivo. No fundo, mais efetivo. Você tranca até o vale-refeição no cara. Aí ele não come, e fora o constrangimento. Estava funcionando até as 10 da manhã, você paga a minha comidinha, aí resolve. Ele vai procurar o problema, provavelmente vai resolver. O 99, na mesma linha, né, a inclusão do nome do executado pode se dar na definição, na execução definitiva de título judicial ou na extrajudicial. Aí é o 782, dialogando com 517, particularmente, eu trago isso só para comentar, né, o contexto por trás deles, né? O 102, ao meu ver, está um enunciado errado, mas utilíssimo, né? Ele diz que a falta de oposição dos embargos de terceiros naquele prazo de 15 dias do 792, parágrafo 4º, não impede a propositura dos embargos no prazo do 675, ou seja, até a alienação do bem, até a documentação da alienação. Está vendo? Não está escrito no código. Veja, o código mudou isso radicalmente, data vênia. Veja, o juiz, dentro de um sistema de cooperação, ele fala, olha, você é um terceiro e, pelo que eu vi, eu estou pegando o seu bem. Diga. Isso é um prazo decadencial, claramente. Não falou, eu não vou falar por você. Acabou, não tem. Ah, não, eu não quero embargar agora, eu vou embargar depois. Não, data vênia não. Isso dá ensejo à litigância de má-fé. Nós estamos num país onde, em geral, os executados deitam e rolam confortavelmente, porque os juros da justiça, se não são ínfimos, são muito menores que os do mercado financeiro, qualquer que seja esse mercado financeiro. Inclusive aqui, temos aqui a Crefisa, o pessoal do Palmeiras, tal, eles emprestam dinheiro a juros também, é caro, sempre vai ser, isso é histórico, isso é humano, ponto. Mas na justiça mesmo, é 1%, é tarifado, é mais barato, né? Então, 1% ao mês, né? Então, essa questão aqui, data vênia, mais uma vez, não arriscaria o prazo. Aí vem um outro pesadelo, né? Saber se o prazo aí é mesmo um prazo em dia útil ou não, né? Se for decadência, tem aquele viés de direito material, é melhor protocolar em 10 dias. Eu, às vezes, até digo, protocolo em 8. Vai que o juiz tem alguma experiência na esfera trabalhista, né? Nada contra, é 8, porque não tem erro. Porque, às vezes, né? Enfim, não, para mim é tudo 8. Então, protocolo em 8. Né?
embora em dias úteis, né, por causa da reforma agora, que é uma outra discussão, tal, enfim. Para acabar isto aqui. 104. O fornecimento de certidão para fins de averbação premonitória independe de prévio despacho ou autorização do juiz. Também, é muito claro no código, veja, procurando, a gente fala muito em meios alternativos de solução de conflitos. É que, por qualquer razão derivada do código, a 99% da doutrina bitolou. Não, meio alternativo é arbitragem, conciliação, mediação. Arbitragem, conciliação, mediação. Lindo, maravilhoso, e há uma enorme verdade nisso, mas não esgota o repertório. Isto aqui são meios alternativos de resolução. Cartório de protesto, negativação, isso são coisas empresariais, coisa de gente grande. Coisa de ser responsável com os seus próprios atos. Então, esse diálogo que deve ser feito me parece importante. E o 105 vai falar nas hipóteses da penhora do 833, parágrafo 2º, que aplicam-se ao cumprimento de sentença ou à execução de título extrajudicial relativo a honorários advocatícios em face da sua natureza alimentar. Ou seja, honorários de advogados são impenhoráveis, salvo para pagar alimentos. Isto é verdade, mas não esgota todo o assunto. Por quê? Qualquer honorário de profissional liberal tem natureza alimentar. Veja, lógico, do ponto de vista do CPC, é coerente que ele fale dos honorários do advogado, porque ele está preocupado num outro contexto a falar isso. Que, de resto, replica numa súmula vinculante do Supremo, 47, que já falava para fins de precatório, etc. Tal, né? Ao meu ver, o honorário do médico, do odontólogo, etc., também serão alimentos para isso, porque é a subsistência que existe, como o salário é, como o vencimento é, como o subsídio é, etc. e tal. Sempre discernível caso a caso. O problema é aquela história, o que o código não diz são as perguntas que a gente fala. Então, eu não deixei de receber honorário de advogado. Eu vou cobrar os honorários, ok. Eu posso pedir para prender? Eu posso usar a prisão civil como mecanismo coercitivo? A grande desculpa que se fala nessas horas, não, mas não é verba alimentar, já perdeu. Você tá entrando, e se eu entrar dentro dos 3 meses? Se o problema, eu sempre digo, então eu entro. Porque realmente, se o problema é esse, e se eu realmente estou precisando dos honorários, eu não vou esperar 3 meses para entrar com a execução. Eu entro amanhã. Estou louco para entrar com uma. Quem que se voluntaria? Etc. Tal. Mas, pergunta, essas são as questões não respondidas pelo código. E por quê? E vamos construindo em relação a isso. E chegamos às reflexões finais, senhoras e senhores. Qual é o grande problema e, ao mesmo tempo, a grande virtude do CPC de 2015? Ele é um código do século XXI. Ele é um código que nem em sonho, nem no pior dos seus sonhos, quer engessar juiz. Mesmo quando fala e aposta no tal do sistema dos precedentes, que essa é uma outra discussão, né? Eu, particularmente, tenho muitas ressalvas, muitas dúvidas, mas veja, mesmo que houvesse um sistema de precedente inglês ou norte-americano em vigor no Brasil, o que data vênia não me parece ser a verdade, em nenhum momento desses sistemas, na história inteira desses povos e nós, o juiz seria obrigado a aplicar o que não é aplicável ao caso. Então não existe, data vênia, o tal engessamento. O juiz não aplica contra a vontade, ele sempre vai falar, não, é o caso que sugere, como ele diz, é o caso que é regido pela lei A, pela lei B, pela lei C. No fundo, não existe o tal engessamento. E mais, o código carrega, aí talvez alguma crítica, em conceitos vagos e indeterminados, mesmo nas hipóteses de agravo. Né? E quando não usa, geram os problemas, como também na hipótese de agravo. Então, 2 casozinhos para pensar. O 139, inciso 4, que não passou em enunciado, mas é o famoso, até onde o juiz pode ir para forçar alguém a pagar uma dívida? O que são medidas atípicas de execução? Posso tirar passaporte? Posso tirar cartão de crédito? Posso fechar conta? Eu já vi um caso no interior fantástico. Proibir o devedor de comer no mesmo restaurante que o juiz comia da cidade. Não, porque era caro, restaurante mais chique. E o juiz cansava de ver o devedor. Não pode mais comer. Se tem dinheiro para comer, tem dinheiro para pagar, porque o raciocínio é esse. Data vênia. Eu estava num evento no começo de novembro em Portugal, onde isso veio à tona, lá na Universidade de Lisboa. O mais interessante não foi a discussão entre nós brasileiros, que para nós isso está na pauta do dia, de todos nós, exequentes, executados, né? Juízes, advogados. Mas os portugueses
começaram a olhar, entenderam muito bem, quer dizer, não foi aquelas questões, né, às vezes, de não entender o brasileiro, o português, não. Entenderam muitíssimo bem preparados, inclusive por direito português. Só, desculpa, mas vocês não têm contraditório? Vocês não têm ampla defesa? Vocês não conseguem discernir o caráter punitivo dessas medidas, que em muito extrapolam o ânimo coercitivo? Não estou dizendo que eles estão certos, estou dizendo que a gente precisa pensar por aí. Ademais, para a instituição financeira, o ideal é mesmo tirar o cartão de crédito? Ou deixa se enforcar de vez? Os senhores sabem a resposta melhor do que eu. Né? Porque o que vier é lucro. Agora, há limites sistemáticos. Que nem quando eu falo em prisão civil, falando de honorários de profissional liberal, todo mundo arregala o olho. É mais ou menos o que os portugueses falam, mas como tirar o passaporte? E cá entre nós, o que o juiz civil federal, pouco importa, a execução fiscal, o que ele tem a ver com o nosso passaporte? Eu preciso ser taquite com as minhas dívidas para tirar passaporte? Não, não preciso. Nem para tirar visto americano eu preciso mostrar, a não ser que seja pedido, certidão civil. Lógico, essa ideia para o Trump, boa, começa a pedir. Ninguém mais, mas eles querem que a gente vá gastar em dólar, então provavelmente não vão pedir. Então é uma questão até de competência. Mesmo a carteira do motorista, eu preciso, para guiar, estar habilitado, eu preciso estar zerado, como é a folha corrida? Não. Preciso usar óculos, mas não preciso estar quitado. Isso são coisas, né, a se pensar. Mas por qual é a dificuldade aí? Conceito vago e indeterminado. Talvez forte demais. Né? Primeiro ponto. E o outro ponto é do agravo. O STJ acabou de dizer, data vênia, de forma muito equivocada, dizer que quando diz lá, o 1015, diz que cabe agravo de instrumento contra a decisão que define a competência do juízo arbitral, isto deve ser interpretado ampliativamente para qualquer hipótese de competência jurisdicional. Eu não vi o acórdão, ninguém viu, acho eu, porque não foi divulgado. Se viu, não viu oficialmente, pronto, mas não foi divulgado. Mas pela notícia do STJ, dá-se a entender que existe uma peculiaridade no caso de direito intertemporal, que, digamos, talvez possa justificar o que, veja o distinguishing, como é complexo, não fosse o problema do direito intertemporal, não se justifique. Porque, veja, bem ou mal, veja o contraste, né? Aí é tarifado, taxativo, não taxativo, está lá, é claro que uma coisa é o código dizer não cabe agravo com relação, ou cabe agravo, desculpa, com relação à arbitragem. Não cabe agravo para incompetência relativa absoluta, etc. O código fez um cálculo, na minha opinião, um péssimo cálculo. O meu sonho naquela fase do processo era que passasse como hipótese de agravo de incompetência relativa absoluta. Mas vejam, não passou. Aliás, para quem conhece o processo legislativo, não passou mesmo. Caiu. E caiu legitimamente. Então, eu tenho que respeitar, está vendo a opção do legislador. Ou, dentro de um país democrático, fomentar um novo projeto de lei para mudar. E provavelmente isso vai acabar acontecendo. O que eu não posso, gente, não é só dizer que cabe agravo, data vênia. Olha o problema do efeito colateral. Quando eu digo cabe agravo onde não cabe, onde a gente não consegue, com alguma zona de conforto, como eu propus, com base nos enunciados, dizer que cabe, muda todo o sistema. Se cabe agravo, se eu não agravei, não cabe apelação. Só que eu só vou saber isso daqui a 2 anos. Porque provavelmente eu não vou ficar agravando à toa, porque eu falei, não cabe. Ah, mas o STJ disse e virou precedente. Mas não é isso que o código diz, precedente não é julgadinho. Precedente é uma coisa séria para o código. E assim vai. Né? Então é o problema. Mesmo quando a gente não tem o conceito vago indeterminado, a gente dá um jeito de pôr. É por isso que eu digo. Aí é o choque ideológico da nossa hermenêutica do século XXI com o código, etc. Tal. Que, e aí vem, gera, talvez, pelo menos nesse momento, ainda um momento inicial, sim, ainda 1 ano e pouco mais de meio, né? 1 ano e 8 meses, ainda gere mais incerteza, porque o código é vastíssimo, do que certeza. E aqui uma coisa, o código é o dobro de tamanho do código Buzzard. Não se deixem levar pela história oficial, que o código é menor, não é. Ele tem menos artigos.
O que ele tem de parágrafo e inciso bate qualquer recorde. Nem a lei de licitação tem tanto parágrafo e inciso como tem o código. Basta ver o 85, o 525, o 500, pelo amor de Deus. O 1037, lá, o recurso especial extraordinário repetitivo, é uma loucura. É complexo. Vai gerando, pelo menos nesse primeiro momento, certamente mais incertezas do que certezas. O que me parece possível nesse dia a dia é quase fosse por causa do quinto e do sexto, né, a boa-fé objetiva e a cooperação. É usar esse repertório de enunciados, e os do CJF ele tem essa importância institucional, né, como uma zona neutra. Ó. Enquanto a gente está discutindo, vamos usar isso como referência. Lógico, eu usei menos. Eu mesmo manifestei aqui uma ou duas vezes minha discordância com a devida vênia e outros tantos que a gente poderia, e certamente vários colegas discordariam dessa, mas é uma diretriz que pode, de alguma forma, nos dar algum conforto. Algo de similar ao que o STJ fez, mas data vênia, manu militari, com os enunciados administrativos, 1 a 6. Aqui é um absurdo. Porque isso aqui é democracia, isso é debatido, falado, tal, ninguém diz, mas aquilo é assim e nós não aceitamos nada de diferente. E, de certa forma, algo que gerou também muita polêmica, os colegas do direito do trabalho sabem disso melhor que eu, a própria Enamatra se viu obrigada a ajuizar o Madin com a tal, a famigerada Instrução Normativa 39 do TST. Bem ou mal, tirando todas as questões que merecem ser postas e trazidas à tona, o que quis a presidência do TST naquele momento? Dar um norte. Aliás, foi o que levou a Enamatra a desistir da ADIM. E criar um problema para o ministro Lewandowski. Mas como desistir de ADIM? Não dá, a gente sempre diz que não pode desistir. O que eu faço com isso? Talvez mude, pode desistir sim. Ou esperar a revogação da instrução normativa e pronto, deixa lá, esperando esse fato. Mas brincadeiras à parte, né, a grande verdade é um norte. Aqui talvez tenhamos um norte, no sentido até para mostrar a boa-fé, para cooperar. E aí a atividade do juiz, do advogado, de fazer a petição, diferentemente do que se quer, né, petição 10, não, petição 11. Porque eu talvez precise colocar 2 autores dizendo o que está sendo dito. Preciso colocar lá 2 enunciados para robustecer meu entendimento, até para esclarecer para o magistrado, não é, que aquilo mudou, que aquilo tem um impacto, que aquilo tem uma consequência, que tem um custo, né, e de parte a parte. Me parece, senhoras e senhores, então é isto que nos leva nesse momento. Aqui, se me permitem, o meu muito obrigado. A doutora Kátia escreveu nesse livro, muito bom. Tá? Best-seller dos comentários da Saraiva. Só não ganhou o prêmio Jabuti porque vai concorrer o ano que vem. Tá? E esse aqui, que são os trabalhos solos, um deles será sorteado para os senhores, se o doutor Álvaro assim autorizar. Muito obrigado pela atenção. Doutor Álvaro, muito obrigado pelo convite. De plano autorizado o sorteio. Quero agradecer novamente, então, agora ratificando, né, a nossa felicidade no convite ao Dr. Cássio Scarpinella Bueno para nos passar esses ensinamentos do Código de Processo Civil. Né. Tenho até um certo esclarecimento que costumo dizer que processo não é um fim em si mesmo, é um instrumento. O que o nosso cliente sempre quer é a efetividade do direito, né, mas, e tenho coragem de dizer isso ao lado de grandes processualistas, eminentes processualistas, mas ressalvo que o processo é o nosso instrumento básico de trabalho. O advogado tem que conhecer esse instrumento, tem que sempre estar se atualizando, porque essa é a via que nos leva à efetividade do direito material. Quero agora passar a palavra aos nossos associados que compõem a mesa, doutora Cacilda, doutor Delório, para suas considerações. Desculpa, doutora Kátia. Parabenizo o professor Cássio Scarpinella Bueno pela brilhante palestra. Agradeço pelas gentis palavras. E foram vários temas tratados, né? Interessante essa discussão, a questão dos enunciados e tudo mais. Eu só coloco uma questão, o que acredito, não sei se já no entendimento do professor Cássio estaria superado, do cabimento do mandado de segurança nas hipóteses que não cabem o agravo de instrumento. Então, é uma questão ainda que surge no dia a dia, apesar da questão do rol taxativo imposto pelo novo Código de Processo Civil. Obrigada.
Agradeço, professora Kátia, mais uma vez. Veja, eu, coerentemente, o que me parece correto, isso não é o que eu gosto intimamente de falar, que é aquela história, não, é o sistema. Eu vou negar o sistema, negar a aplicação do sistema legal, se houver inconstitucionalidade só, né? Então, não me agrada o 1015, não me agrada, eu acho ele restritivo demais, ele foi feito no laboratório. As pessoas que o fizeram não sabem onde fica um fórum. E isso é grave, porque é verdade. Quem fez a tutela provisória no Código não tem ideia do que é uma liminar no dia a dia. Não tem ideia. Porque se tivesse, não escrevia o que escreveu. Não distinguiria procedimentalmente tutela antecipada de cautelar e assim vai. Para impedir a negativação, senhoras e senhores, eu entro com uma cautelar ou uma antecipada. E esse é o problema do nosso dia a dia forense. O laboratório é muito cômodo. Mas quando eu vejo, inclusive na Itália, na França, em Portugal, a diferença entre antecipada e cautelar, ela não é procedimentalizada. Então o problema simplesmente não se põe. Nós aqui é o formulário verde, o formulário azul, e um juiz que volta para o período formulário. O senhor pediu no formulário verde, era o azul, eu indefiro. É isso. Só que essa negativação era séria, a doença era séria, enfim. Então, voltando aqui. O 1015 é aquela história. Eu acho que ele tem que ser lido como ele está escrito. Se fosse para me tarifar, eu diria, eu sou dos taxativos. Só que é um taxativo que achou o verbo versar lá, que é um verbo esquisito, e que significa dizer a respeito. Isso dá uma flexibilidade, mas mesmo dentro da flexibilidade, não dá para ver agravo de instrumento contra incompetência relativa absoluta. Não dá para ver agravo de instrumento contra indeferimento de prova. Pergunta, não cabe agravo? Não. O que eu faço? Nada. Você espera. Espera o quê? Espera a sentença. Aí você apela, ou contrarrazoa, se for o caso, para invalidar o processo. Ou porque correu perante o juízo incompetente, ou porque houve cerceamento de defesa, já que ele indeferiu ela, indeferiu a prova. É o cálculo do legislador. Certo ou errado é isso? Mas não dá. Veja, mesmo no caso da incompetência relativa, isso é traumático. Veja, eu estou aqui em São Paulo, o meu caso foi parar em Fortaleza, nada contra, só estou dizendo que é longe, custa muito caro, muito dinheiro, para andar para lá e para cá. Então, só isso. Pelo contrário, é um privilégio para Fortaleza com frequência. A questão não é essa. A questão é longe e custa muito caro. Então, mesmo sem comprometer a rigidez do processo, eu tenho um problema concreto. E é isso. Provavelmente a prática forense, como, aliás, de alguma forma, na própria decisão agora da 4ª turma do STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão deixa entrever, provavelmente vão admitir, como por vezes já vem admitindo, um mandadinho de segurança quando dá aquela urgência urgentíssima. Quando se vê, porque essa é a doutrina antiga do mandado de segurança, quando se vê que o sistema recursal não é apto para evitar uma lesão, seja ela qual for. Então, é possível que a gente viva como a Justiça do Trabalho vem vivendo desde a introdução da tutela antecipada, que eles usam lá e vão continuar usando cada vez mais agora a tutela provisória, de mandado de segurança. E é muito menos traumático lá falar que cabe mandado de segurança do que cabe um agravo. É engraçado. Aí é o contrário. Dizer que cabe agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória de mérito na Justiça do Trabalho é muito mais traumático. Né? Tanto que a instrução normativa aí mistura os dois mundos. Não cabe agravo, cabe recurso ordinário. Né? Mas é mais sistemático. Então, talvez, embora não seja a minha opção, eu gosto o suficiente de mandado de segurança para não torná-lo esse instrumento, esse coringa do dia a dia forense. Mas, provavelmente, não tem como negar isso. Não tem como tapar o sol com a peneira. Provavelmente, o eminente advogado ele vai fazer até uma coisa mais sofisticada, que eu, quando era jovem, eu sustentava. Você entra com agravo, se não for conhecido como agravo, conheça como mandado de segurança. Eu escrevi isso há mais de 25 anos. E, pelo visto, vai poder ser usado e, sinceramente, como juiz, eu acolheria. Porque o que o doutor Álvaro falou, tudo. Eu não posso privar alguém de um direito pela forma. O que eu preciso é segurar contraditório. Agora, se o formulário é o verde, é o amarelo ou é o azul, aí, sinceramente, talvez seja menos importante mesmo. Professor Cássio, mais uma vez, obrigado pela exposição, sempre provocando reflexão, sempre, né, do ponto de vista prático para nós, importante para a gente, como nosso presidente disse,
atuar. E só para avançar, e já o horário está chegando próximo do término, mas foi mencionado incidentalmente na sua exposição a questão da multa do 2021, parágrafo 4º, que é uma multa que sempre traz problemas, né, para nós, para a advocacia, para isso, como é que faz, não faz. No seu entendimento, até para dividir aqui com os colegas, essa multa seria automática, não automática? Quais seriam os requisitos? Porque internamente, e a Caixa passa por uma postura de mudar, o que é muito bom do ponto de vista macro, por uma postura de mudar o seu viés de sempre recorrer, né? A Caixa é pioneira nisso dentro do âmbito de empresas públicas, da própria administração pública, e a gente tem muito realmente que, agora inclusive para recorrer a gente precisa de autorização. Acho que da última vez que nós conversamos a respeito disso era o contrário. Agora a gente, para recorrer, também precisa de autorização. E sempre a gente coloca, olha, não vamos entrar com agravo interno pelo risco da multa, que é uma preocupação, então, de todos os colegas. Qual seria a sua opinião em relação a isso, sabendo, claro, que a jurisprudência está em aberto, mas a sua opinião como doutrinador a respeito do ponto? Mais uma vez, obrigado, doutor Delori, pelas considerações e pelas gentis considerações e pela interessantíssima questão como lhe sói ocorrer. Outro dia eu fiz uma minuta, o cara, não é sói, é dói. Eu falei, não, olha, me dói saber que você não sabe o significado do verbo soer, né? Mas, enfim, é interessante essas coisas. Mas eu acho assim, aí eu sou radical, doutor Delori, Vossa Excelência sabe, a multa é inconstitucional, né? Essa multa, ela é inconstitucional, ela é absurda, é ridícula. Por que ela é inconstitucional? Porque ela vincula o cabimento do próximo recurso ao recolhimento prévio. E ela é ainda mais inconstitucional quando diz, não, mas a Fazenda Pública não precisa recorrer previamente. Lógico, o beneficiário da justiça gratuita justifica-se, né? Mas com a devida vênia fazenda, lógico, eu suponho que a Caixa não seja considerada fazenda para esta finalidade, então fico mais à vontade, senão é ressalvar toda a fazenda, menos a Caixa, natural, né? Mas, enfim, brincadeira, é inconstitucional. Então, quer dizer, para mim o problema simplesmente não se põe. Mas como não sou eu ministro, e falando essas coisas, dificilmente serei, então, né, é bom a gente ter presente isso, né? Pô, é tudo inconstitucional. Veja, aí é inconstitucional, aí viola o 535 e tal. Mas é assim, ao meu ver, tem que advertir, esse é o sistema do código, eu vou te multar. O próximo eu te multo. Aliás, alguns tribunais já está na forma. Oh, pense bem que eu vou te multar. O que também precisa ser muito bem feito, porque precisa dar uma recorridinha para depois multar. Então, algo do tipo, já vi até na jurisprudência, eu não me lembro só se foi STJ ou STF. Tem certeza que quer recorrer? É uma coisa esdrúxula, mas que faz sentido, porque, veja, é um ato de vontade. Eu posso o quê? Desistir do recurso interposto, posso renunciar, hoje eu acho que inequivocamente, renunciar ainda a um recurso a ser interposto. Então, é como se ele falasse, na minha opinião, porque esse é o problema, o crivo é, infelizmente ou felizmente, exclusivamente do julgador, colegiado, monocrático, mas é do julgador, eu acho que é manifestamente incabível ou né, manifestamente inadmissível. Mas eu acho que isso é essencial. Então, é como se fala, para bom entendedor, minha palavra basta. Mas o problema, infelizmente, a gente está no Brasil. Isso pode gerar, data vênia, um efeito colateral péssimo. Porque, com o devido respeito, se existe a massificação da advocacia de um lado, a massificação de decisões judiciais é muito maior. Né? Porque mesmo que a Caixa seja um volume absurdo, é uma empresa. E vai tudo para a mesma vara, para o mesmo tribunal. Então, lá é 3.000 vezes pior. Então, esse é o problema. Então, é o equilíbrio. Aí é aquela sensibilidade. Uma vez eu ouvi do ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, uma palestra, que eu realmente tinha acabado de sair da faculdade, um curso de especialização, COGEA e tal. E foi uma das primeiras palestras assim, que me chamou a atenção. A humildade do ministro, já ministro do STJ, mas sabemos todos, o saudoso ministro, ele foi juiz de carreira em Minas, foi desembargador do TJ Minas Gerais e logo na primeira leva do STJ chegou a ministro do STJ. Ele dizia, olha, quando eu era juiz, né, aquela história, o mineiro fala gostoso, né, contando a história, uma maravilha e tal. Ele dizia, ó, eu não queria nem saber de embargo de declaração, é uma afronta à minha autoridade, etc. Tal. Isso vale para o agravo, até porque os dois têm multa, não por acaso. Quando eu fui desembargador, eu já comecei a pensar, hoje como ministro, eu tenho certeza que eu preciso ter muito cuidado, porque eu sou a reta final, eu não posso mais errar. Né, a gente até dizia lá, né, eu erro por último, sim, mas é isso.
Então, é essa sensibilidade que é muito fácil falar, né? Mas que ministros e seus respectivos assessores vão ter que compartilhar. Melhor advertir do que multar sem advertir. Agora, aí, uma vez advertido, uma vez preservado, lógico, a fundamentação da decisão, que a pena, seja a primeira, seja a segunda multa, tem que ser clara e inequívoca para demonstrar os pressupostos efetivos. A mera repetição, não, ao meu ver, não é, por si só, uma razão para incidência na multa. Por uma razão, as decisões também são massificadas. Então tem que haver um plus, tem que haver um diferencial. Né? O que é fácil de falar, né? Na prática, até pelo volume, é inviável. Ok. Diante do avançado da hora, eu gostaria de propor apenas uma ou no máximo 2 perguntas rápidas para a gente não atrasar a palestra seguinte. Então, passo a palavra ao doutor Irajá, se puder ficar de pé e falar em alto e bom som para a gente captar no sistema. Ou se quiser vir aqui também para fazer a pergunta, para que todos possam aproveitar a pergunta. Até porque está sendo também gravado e transmitido. Bom dia, doutor. A questão relativa ao enunciado 98, que diz respeito à inscrição do devedor nos cadastros de inadimplente. Especificamente em relação aos honorários advocatícios, vamos supor que eu seja advogado do réu e, ao final, a demanda foi favorável a esse réu. Naturalmente, eu tenho um título judicial para executar os honorários e a dúvida é a seguinte: eu posso inscrever o nome desse autor, agora executado, nos cadastros de inadimplente ou levar protesto? E se isso traz algum risco para o meu cliente, para o réu? Irajá. Doutor Irajá, obrigado pela excelente questão. Veja, o código ele vai exigir que, quando a decisão for judicial, então vejam, a hipótese aqui era de título judicial, porque é a decisão de improcedência que gera o direito à verba de sucumbência. Exige o trânsito em julgado. Então, essa é uma ressalva importante. O código só vai abrir mão desse trânsito em julgado quando a dívida for alimentar. Aí é aquela discussão, é honorário de advogado, tem natureza alimentar? Eu tenho dito que sim, convidado pelo próprio código, 85, parágrafo 14, diz, eu vou olhar e sustentar isso amanhã na Conferência Nacional da Advocacia. E, obviamente, vão odiar. É engraçado, sai sempre pela culatra. Porque gera responsabilidade, que nem o Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? Enfim, mas é isto. Né? Então, posso protestar mesmo antes do trânsito em julgado, isto é, antes de uma apelação, se for embargos, etc. Ao meu ver, posso. Isto gera risco para o meu cliente sempre. Tudo o que nós fazemos gera risco. Por quê? Essa decisão, mesmo transitada em julgada, pode ser objeto de uma rescisória. Então, aquela estabilidade não é eterna, é uma rescisória que desfaz e, sim, eventuais danos causados, né, etc. Tal. Se era, então, como era honorário, era verba alimentar, não precisava nem esperar o trânsito em julgado. Bom, execução provisória, ou como o código chama hoje, cumprimento provisório. A responsabilidade é, inclusive, diz aí 99 a cada 100 autores, objetiva. Basta o dano e o nexo causal. Então, a questão é, como todos nós sabemos, sempre fazer a ressalva para o cliente. Olha, eu tenho aqui um instrumento poderoso de efetividade, que é a negativação, que é o protesto, etc. Mas, como tudo que é bom, tem um porém. O porém é este, estamos de acordo, estamos combinados e vamos. E a questão até, parafraseando aqui a questão pertinentíssima do professor Luiz Delore, mas é questão de custo. No fundo, por que uma empresa, seja ela qual for, deixa de recorrer, inverte a lógica? Porque é custo. Ficou mais pesado. Simples assim. É muito fácil. Por que não vende mais esse tipo de cerveja? Porque me custa mais, eu não estou lucrando, eu paro antes de eu quebrar. Então, assim vai. É a mesma coisa aqui. Aí é ver os prós e os contras. Mas, ao meu ver, não há óbice por ser honorário de advogado, mesmo protesto, independente da negativação, antes. Aí é o risco, repito, do próprio protesto, da própria negativação. Pergunta, e cabe uma cautelar, ou seja, que for de sustação de protesto? Com certeza. Dentro dos autos. Tudo no mesmo formulário, né? Acho que sim, com certeza.
Muito bem, então, não havendo mais perguntas, eu vou dar por encerrado esse painel. Dr. Cássio, mais uma vez agradecendo, né? Ele convidando também, hoje, se for possível, eu sei dos seus compromissos, mas hoje ao meio-dia nós vamos ter aqui do lado de fora da sala o lançamento de mais uma edição, a 25ª edição da nossa revista semestral de Direito da Associação, né? E desde já também ele faz um convite público para contribuir com algum artigo para a próxima edição da nossa revista, que será lançada no Congresso da Associação em Salvador, no início do ano que vem. Sem interrupção, então, proponho o desfazimento da mesa e já a constituição da mesa para a próxima palestra.